Estamos iniciando esta live. Eu sou o pastor César Azevedo. Eu cumprimento você nesta manhã, você que está entrando aqui. Vamos falar sobre a Bíblia. Antônio, bom dia. Você que está entrando em minha live, eu sou o pastor César Azevedo e nós abrimos essa live para termos um tempo para conversarmos sobre a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro-texto e o nosso propósito aqui é conversar com você sobre a palavra de Deus e a maneira como esta palavra pode direcionar a nossa vida. Eu coloco aberto aqui comigo a carta aos Hebreus, capítulo 11, o versículo de número 1. Eu me apresento como pastor César Azevedo e estou aqui para conversar com você sobre a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro-texto e eu quero poder conversar com você, poder me apresentar, e estou aqui à disposição, usando desse tempo para que possamos meditar na palavra de Deus, possamos conversar sobre a fé. Eu tenho publicado vídeos sobre o Apocalipse, eu tenho publicado vídeos sobre a Bíblia e também tenho publicado vídeos sobre a arte de andar com Deus. Eu estou convidando você para estar junto comigo nesta manhã, para que possamos conversar sobre a Bíblia. O Apocalipse já se cumpriu aos anos 70. Explique como que o Apocalipse cumpriu nos anos 70. O Apocalipse ele foi escrito nos anos 90. O evento citado se deu nos anos 70, a queda de Jerusalém. Mateus capítulo 24. Você realmente deseja compreender Mateus capítulo 24? Nós podemos conversar sobre esse texto. Eu vou abrir a Bíblia aqui em Mateus capítulo 24. Vamos deixar a própria Bíblia falar ou ela se interpretar. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando os discípulos se aproximaram dele e para lhe mostrar as construções do templo. Então vamos nos situar. Eles estão conversando com Jesus e o templo está ali. E eles dizem: olha esse templo, que coisa maravilhosa! O templo de Salomão, o templo de Israel. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aqui eu concordo com esse número 9, quando ele diz que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo de Israel, não ficou pedra sobre pedra. Dizem que naquela noite morreram mais de 1 milhão de judeus. Realmente, o cumprimento de Mateus capítulo 22, o versículo 2, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Mas a conversa com Jesus continua. No Monte das Oliveiras,
achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular. Agora observa, o foco da pergunta não é mais o templo de Jerusalém. O foco da pergunta é este: diz-nos, quando sucederão estas coisas, o templo de Jerusalém, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, em Mateus 24, o versículo 3, nós temos três perguntas, três questões apresentadas para Jesus. O que acontecerá com o templo? O que acontecerá com os sinais da tua vinda? E o que acontecerá com a consumação dos séculos? Então, nós temos aqui três tempos que nós temos que considerar. Primeiro, a primeira questão: como será a questão da destruição do templo? Vamos lá. Vem Jesus e diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora, Jesus, ele foca no momento depois da sua morte e ressurreição. Por quê? A pergunta deles é: que sinal haverá da tua vinda? Em João capítulo 14, Jesus disse: eu vou preparar lugar. Quando o lugar estiver pronto, eu voltarei e buscarei vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 17, ele fala como que vai se dar este encontro nosso com o Senhor. Ele diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, Jesus, ele diz: eu vou voltar, e vai ter o toque da trombeta, os mortos vão ressuscitar e os vivos serão arrebatados. Agora, voltemos em Mateus 24. Jesus vai agora explicar o que vai acontecer antes deste evento, antes da ressurreição, antes do arrebatamento. Ele diz: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora, aqui, quando nós estudamos a Bíblia, nós devemos estudar com freio de mão puxado. Por quê? Porque na linguagem profética, em um mesmo verso, nós podemos ter um período de tempo muito grande, e nós temos que observar a marcação do tempo, para que nós possamos entender a lógica do tempo. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo 15, nós lemos: a serpente colocarei inimizade entre a serpente e a mulher. Quem é a serpente? O diabo. Quem é a mulher? No caso ali do Éden, é a varoa. A varoa é a mulher. Ok. Mas ele diz: entre a tua descendência e a descendência da mulher. Agora essa mulher se torna Maria, a descendência se torna Jesus, a serpente se torna vem na figura de Judas. Judas se levanta contra Jesus. Jesus vai à morte na cruz, mas ao morrer ele pisa a serpente. O que eu quero colocar aqui é que entre a primeira mulher, Eva, e a segunda mulher, Maria, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se passaram 4.000 anos. Então,
quando lemos a profecia, nós temos que ter uma dimensão temporal, porque Deus é de eternidade a eternidade e Ele se manifesta de geração em geração. E quando Ele olha e entrega uma palavra profética, Ele aponta para o futuro. Então, nós temos que entender a lógica do tempo. Voltamos para Mateus capítulo 24. Ele diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olha bem, presta atenção na continuidade do texto profético. Ele diz: o primeiro sinal é guerras e rumores de guerras. E aí ele diz: vede, não assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui temos a primeira marcação de tempo. Ainda não é o fim, é um tempo de guerras e rumores de guerras. Agora, considere um detalhe: Jesus morreu no ano 30, 32, 33 depois de Cristo. Do tempo de Jesus morrendo até a data de hoje, nós passamos por muitas guerras. As guerras de Napoleão, por exemplo. Mas também passamos pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, sendo que a Segunda Guerra Mundial, em torno de 50 milhões de pessoas morreram. Então Jesus está dizendo: desde a época que eu vou morrer na cruz, até antes da minha volta, haverá guerras e rumores de guerras no mundo, mas não é o fim. Ou seja, ele, olhando para hoje, daqui para trás, nós enxergamos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e Jesus disse que isso é sinal da sua vinda. Durante esses 2000 anos, nós encontramos muitas guerras no mundo, é sinal da vinda. Agora, não é o fim. Agora aqui vem a segunda marcação de tempo que poucas pessoas observam. A segunda marcação de tempo diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Mudou o tempo, mudou as condicionantes. Note uma coisa: quando nós falamos na primeira menção de guerras e rumores de guerras, vamos considerar a Segunda Guerra Mundial, que é mais perto de nós. Nós tínhamos de um lado a Alemanha, nós tínhamos do outro lado o Japão, nós tínhamos do outro lado a Rússia e nós tínhamos do outro lado os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, França, os países aliados. Mas eu não vou entrar no meandro da guerra, eu só quero fazer você observar um detalhe: a Segunda Guerra Mundial não foi nação contra nação, foi um grupo de nação contra um grupo de nação. Os aliados contra os alemães, os aliados contra os japoneses, os russos contra os alemães, os russos contra os japoneses. Mas foi grupo de nações, não foi nação contra nação e reino contra reino. Na história da humanidade, nós jamais tivemos uma situação em que as nações se voltam, nação contra nação e reino contra reino. Nós nunca tivemos um cenário como esse. Na Bíblia, nós temos algumas guerras no Antigo Testamento que acontece de Deus intervir e os inimigos guerrearem contra si e se matarem mutuamente em uma batalha. Isso é nação contra nação. Então, esse texto, nação contra nação, reino contra reino, não se cumpriu. Ele é no princípio das dores. E aí,
você vai me perguntar: pastor César, quando começam os princípios das dores? E eu lhe respondo: depois do arrebatamento da igreja. Quando começa o princípio das dores? Depois do arrebatamento da igreja. Agora se surpreenda, o princípio das dores é depois do arrebatamento da igreja e antes da abertura do 7º selo. O princípio das dores é do 1º selo até o 7º selo. Este período é o princípio das dores. Aí você vai me dizer: pastor César, o que você está dizendo? Depois do arrebatamento começa a 70ª semana de Daniel, 7 anos. Não começa. Depois do arrebatamento da igreja começa o princípio das dores, a grande tribulação. Aí você vai me dizer assim: pastor César, como você pode dizer que existe um tempo antes da 70ª semana de Daniel? A 70ª semana de Daniel começa na abertura do 7º selo. Quando no 7º selo 144 mil judeus são marcados e selados, e você encontra ressurreto os que morreram na grande tribulação. Se você ler no capítulo de número 7, há uma pergunta: quem são esses que estão debaixo do altar? Se você ler no 5º selo, os que estão debaixo do altar, dizendo: até quando fará justiça sobre nós? Estes são os que vieram da grande tribulação. Então, o que nós estamos dizendo? Mateus capítulo 24, versículo 7: porque se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, e isto não é o fim. Aí você diz assim: pastor César, nós estamos vendo terremotos em vários lugares, nós estamos vendo tsunami, nós estamos vendo vulcões explodindo, os terremotos estão acontecendo com uma frequência cada vez maior. Como que nós vamos entender isso? Lendo o 4º selo, quando acontece de vir o cavalo da morte, o cavaleiro da morte. Ali é dito que ele tem autorização para matar a 4ª parte da humanidade. A 4ª parte da humanidade são 2 bilhões de pessoas. Se nós considerarmos a praga que aconteceu em 2021, 22 por ali, morreram 20 milhões de pessoas. Nós estamos falando do cavaleiro da morte que vai matar 2 bilhões de pessoas. Então os terremotos que estamos vendo hoje não são nada comparado com os terremotos que virão sobre a terra depois do arrebatamento da igreja. Nós estamos no período chamado os dias de Noé. E você vem e pergunta: pastor César, como assim os dias de Noé? Desde que Israel se tornou nação, nós entramos nos dias de Noé. Então esses dias serão os dias em que os homens serão sem afeição natural, serão amantes de si mesmos, serão o que Paulo descreve ali, serão psicopatas. Nós estamos vivendo no período equivalente ao período anterior ao dilúvio, aguardando o arrebatamento, porque no período anterior ao dilúvio, os homens eram só má, continuamente, não havia traço de bondade neles, e nós estamos vivendo nesse tempo que o Espírito Santo expressa, que os últimos dias serão dias difíceis. Por que é que eu chamo a sua atenção para estas realidades? Porque nós ou diminuímos o impacto do Apocalipse e queremos colocar na dimensão das realidades que nós conhecemos, e aí não vamos entender. Por quê? Porque Jesus disse na carta às 7 igrejas do Apocalipse, ele disse assim: olha, eu vou voltar
E porque você guardou a minha palavra, eu guardarei você da hora da provação que há de vir. A hora da provação que há de vir sobre a face da terra. Quando alguém diz, como está dito aqui, não vai ter igreja arrebatada, não. Ok, nós precisamos entender o que é igreja, para sabermos se a igreja será ou não será arrebatada. Porque a visão que nós temos da igreja é uma visão humana. Qual é a visão que nós temos da igreja? Um templo onde milhares de pessoas ou centenas de pessoas se reúnem e aquele lugar, aquele aglomerado de gente forma a igreja. Na verdade, não. Aquele é um espaço físico denominado igreja, mas não significa que quem está dentro daquele espaço físico seja igreja. Porque Jesus, em Mateus, no capítulo de número 13, ele fala da parábola do joio e do trigo. E ele diz que até o final dos tempos, o joio conviverá com o trigo. O que significa isso? Quando nós olhamos para o espaço físico, que nós chamamos de igreja, ali estão reunidos três tipos de gente. Primeiro, os visitantes, que são aqueles que não conhecem a Cristo. O trigo, que são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o joio, que são aqueles que, parecendo cristão, vivendo como cristão, tendo toda a prática do cristianismo, não nasceram de novo, não foram regenerados. Como é que nós podemos entender isso? Nós precisamos ter a palavra de Deus guiando o entendimento que temos da realidade, porque os nossos olhos nos enganam. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele disse que 5 eram loucas e 5 eram sábias. O que diferenciava as virgens? As 5 loucas não tinham azeite, as 5 sábias tinham o azeite. As 5 loucas foram atrás do azeite e ficaram de fora. As 5 sábias, porque tinham azeite, entraram junto ao seu Senhor. Por que as que tinham azeite entraram e as que não tinham azeite ficaram? Observa, 10 virgens. Do ponto de vista exterior, elas eram parecidas. Do ponto de vista interior, só metade tinha azeite. Azeite representa a presença do Espírito Santo. Portanto, dizer que virgens têm azeite é dizer elas eram regeneradas, nascidas de novo. Dizer que virgens não têm azeite é dizer elas não eram regeneradas, não eram nascidas de novo, apesar de praticar um cristianismo parecido com as 10 virgens, as 5 virgens com azeite. Agora, observe um detalhe: quem é a igreja se ela não é um prédio? A igreja é corpo de Cristo. Olha, a igreja é corpo de Cristo. Cadê minha cabeça? Cadê minha cabeça? Vocês não estão vendo minha cabeça, vocês estão vendo meu corpo. A igreja é corpo de Cristo, porque o cabeça é Cristo. O cabeça está no céu, o corpo está na terra. Agora eu pergunto para você: se quando vier os juízos do Apocalipse, o cabeça está no céu e o corpo está na terra, mas o cabeça vai voltar para impor juízo na terra, ele precisa do seu corpo. É isso que as pessoas não entendem acerca do arrebatamento. Eles olham para Jesus lá no céu e eles imaginam Jesus separado de nós, como se fosse um personagem distinto de nós, como se fosse um homem solitário no céu. Jesus, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós.
e o Espírito Santo conecta a cabeça no corpo. Então, quando Jesus voltar, ele virá com sua igreja. Apocalipse capítulo 19: os santos vêm com o Senhor montado em cavalos brancos. Portanto, para os santos vir com o Senhor, eles precisam ir para o Senhor. Por isso, quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando lemos o apóstolo Paulo na segunda carta, em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, capítulo 2, ele diz que nós somos cartas vivas de Deus. Nós somos uma carta selada para o céu. E quando a trombeta soar, o Espírito Santo terá que subir. E a hora dele subir, ele vai levar aquilo que lhe pertence. E aquilo que lhe pertence é a noiva do Cordeiro. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Abraão disse ao seu servo: vá buscar uma esposa para o meu filho. O servo foi e encontrou Rebeca e trouxe Rebeca para Isaque. O Espírito Santo é o servo que vai buscar a noiva para o Cordeiro. E quando o Apocalipse começar, que é a abertura, os atos preparatórios para a abertura dos selos, que é o Apocalipse 4 e o Apocalipse 5, a igreja estará naquele lugar, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, nós precisamos entender o que é a igreja, porque no plano profético de Deus, quando é dito que Cristo vai julgar as 12 tribos de Israel, de fato vai. Por isso que Israel já está na sua terra, Israel já está esperando a volta do Messias, mas Israel ainda não conhece o Messias. Ele vai conhecer o Messias na batalha de Armagedon, quando eles perceberem que todas as nações se levantarão contra Israel e não haverá socorro para Israel senão olhando para cima, e naquele dia eles vão chorar aqueles a quem eles transpassaram, e naquele momento haverá um derramamento do espírito de súplica sobre Israel, profetizado no livro de Zacarias, e Israel se converterá ao Cordeiro, e o Cordeiro voltará montado em cavalo branco com a igreja, que são os santos que estarão com corpos incorruptíveis montados também em cavalos brancos. Então, quando nós entendemos o tempo profético do Senhor, nenhum texto da Bíblia nos traz confusão, porque nós conseguimos perceber a lógica da história. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Darley, grato por me seguir, e você que está me seguindo hoje. Eu tenho soltado vídeos sobre o Apocalipse, e eu não cheguei nessa parte ainda, porque eu estou apresentando o Apocalipse de uma maneira sui generis, diferente de tudo que vocês já viram. Eu apresentei primeiro a introdução do Apocalipse, depois eu falei sobre como que se analisa o texto profético, depois eu expliquei as diferentes formas de um texto profético ser escrito, depois eu comecei a apresentar os personagens do Apocalipse, Deus, o Deus Trino, depois eu apresentei a igreja, depois eu apresentei Israel, e agora eu estou apresentando Satanás. Por quê? Porque nós temos que conhecer as coisas, porque muitos querem estudar o livro de Apocalipse sem estudar a Bíblia, sem conhecer os fundamentos das doutrinas bíblicas, porque em Paulo aos Efésios ele escreveu que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Jesus é a principal pedra de esquina. Então nós temos que entender as doutrinas bíblicas, nós temos que entender a diferença entre Israel e a igreja. Hoje me perguntaram, aqui, numa das questões, no vídeo que eu postei hoje, me perguntaram assim: Pastor César, como que é o sábado? Nós temos ou não temos que guardar o sábado? E isso coloca muita
dúvida no coração das pessoas, eu disse para essa pessoa: você deve ouvir o vídeo de novo. Por quê? Porque o propósito da lei não é fazer o homem guardar a lei. O propósito da lei é mostrar o pecado no coração do homem. Esta é a verdadeira finalidade da lei. E alguém pode dizer assim: pastor César, como assim a finalidade da lei é o mostrar o pecado em nós? Na carta de Paulo, na carta de Tiago, ele diz assim: Deus escreveu o primeiro mandamento, não ter outros deuses diante de ti. Ele escreveu o último mandamento, não cobiçar. Ou seja, a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Todos os mandamentos ele escreveu igual. O detalhe é que Deus é perfeito. O homem é imperfeito. E é impossível obedecer à lei. Porque quem quebra qualquer mandamento da lei, quebrou toda a lei. A lei é igualzinho um copo de cristal. Depois de quebrado não tem conserto. E como é que eu sei que eu não tenho conserto diante de Deus? O salário do pecado é a morte. Todo homem que nasce, morre, não importa o jeito que vive. Se todo homem que nasce morre, ele está recebendo o salário do seu pecado. Portanto, não há nenhum justo na terra, nenhum sequer. A lei de Deus é perfeita, mas o homem é imperfeito. E quando ele quer cumprir a lei de Deus, ele percebe a si mesmo pecador. Por outro lado, para nós entendermos os 10 mandamentos, a lei de Deus, nós temos que observar a história como ela é. Por quê? Porque Deus criou Adão, Eva, lá no jardim, eles caíram em pecado. Depois veio uma descendência, a chamada descendência santa, a linhagem santa. A linhagem santa começa em Sete, vem por Enoque. Enoque foi arrebatado, vem a Noé, e Noé vem o dilúvio, e todo o mundo antigo é destruído. Por que o mundo antigo é destruído? Porque o coração do homem se corrompeu e não tinha mais conserto. Deus só encontrou Noé, que andou com Deus, e por causa da maneira como Noé andou com Deus, Deus preservou Noé e a sua família, e começou o mundo novo, depois do dilúvio. E aí, o povo lá na Torre de Babel, o povo se corrompe diante de Deus, queria fazer uma torre para tocar o céu, e nós temos que entender que é impossível uma torre subir até o céu. A gente sabe que lá em cima não tem nem ar para respirar. O que eles fizeram foi um observatório astronômico, porque eles queriam se conectar com a serpente do Éden. A serpente do Éden é o antigo Lucifer, é o Deus desse mundo, é o Deus desse século, são os deuses que eles queriam criar, o panteão de deuses que eles criaram para poder adquirir força e se levantar contra o Deus verdadeiro. Este era o objetivo da Torre de Babel. O que Deus fez? Desceu, misturou as línguas e obrigou o povo que queria se reunir no único lugar, se espalhar sobre a terra. Mas a idolatria tomou conta de toda a humanidade. Como que nós sabemos disso, pastor César? Que a idolatria tomou conta de toda a humanidade? Quando Deus vai atrás de Abraão, a família dele era uma família idólatra. Deus chama Abraão, a família não. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e você será uma grande nação. E qual é a grande nação que Abraão formou? Israel. Israel é a nação. Deus disse: eu vou abençoar em você todas as famílias da terra. Quem são todas as famílias da terra? A igreja. Note, Deus prometeu uma nação para Israel, para Abraão, ele seria uma grande nação, e prometeu uma família, a igreja é a família. São dois povos diferentes. Israel tem um propósito, a igreja tem outro. Você vai dizer: pastor César,
como que Israel é diferente da igreja? Israel é esposa do Criador, a igreja será esposa do Redentor. Israel já está casado com Deus, a igreja agora é uma noiva que precisa se apresentar pura, porque o casamento dessa noiva vai acontecer em Apocalipse capítulo 19, quando ela vai se tornar a esposa do Cordeiro. Israel já é casado com Deus, a igreja precisa se casar com o Redentor. Israel, ele é o guardião da criação, igreja é adoradora. Deus vem, quando Ele olha para a igreja, Ele diz: eu busco verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Mas quando Deus olha para Israel, Ele chama de a minha esposa. Ele é a esposa do Criador. Quando Deus diz a Israel: vocês têm que trabalhar 6 dias, descansar no 7º, Israel, ele tem uma ligação com o tempo, com a cronologia dos tempos. Se você pegar as profecias de Deus para Israel, são todas cronometradas. Deus disse em Ezequiel: Ezequiel, dorme 40 dias de um lado, 390 dias do outro, porque assim será o tempo que eu vou visitar as iniquidades de Israel. Quando Deus diz a Israel: vai para a Babilônia, Ele diz: vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Então Israel está atrelado ao tempo cronológico da terra. Israel, ele tem que explorar a terra, mas a cada 50 anos ele tem que fazer um determinado procedimento, a cada 7 anos ele tem que fazer um determinado procedimento. Então Israel é o guardião dos 10 mandamentos da lei de Deus, e ele tinha que guardar todos os mandamentos, inclusive o mandamento do sábado. Aí você vai dizer: pastor César, e a igreja? A igreja não tem que guardar nenhum mandamento. Como assim não tem que guardar nenhum mandamento? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. E você vai dizer: pastor César, mas se a igreja não tem que guardar nenhum mandamento, então como que a igreja ela pode viver em pecado? A resposta é não. Mas por que a igreja não pode viver em pecado? Porque ela nasceu de novo, porque lhe foi dado um novo coração, porque lhe foi dado um novo espírito, porque a lei de Deus foi implantada no coração, no seu coração, porque você se tornou uma nova criatura, porque você se tornou a habitação do Espírito Santo. Então a igreja é uma entidade completamente distinta de Israel. Ela é salva, ela é lavada, ela é remida pelo sangue do Cordeiro, ela é nascida de novo, ela é uma nova criatura. Então ela não pode ser confundida com Israel. Ela é corpo, não tem cabeça, porque o cabeça dela fica no céu. O céu é o cabeça, o corpo fica na terra, a cabeça fica no céu. A igreja é uma entidade única, ela é formada um corpo porque ela tem o mesmo Espírito Santo, e isso faz completa diferença entre a igreja e Israel. A igreja é atemporal. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem tem o Filho não tem a vida eterna. Então a igreja já está dentro da eternidade, a igreja já vive numa dimensão completamente diferente de Israel, e a igreja adora o Senhor no dia da ressurreição, que é o primeiro dia da semana, diferente de Israel, que tem que guardar o sábado, ele tem que trabalhar no sábado, ele tem que matar cordeiro no sábado, ele tem que desenvolver todas as atividades do templo no sábado, e o templo não existe mais. Israel rejeitou Jesus. Nós começamos toda essa discussão em Mateus 24, sobre a destruição de Jerusalém, e quando Jerusalém foi destruída, consumou o juízo de Deus sobre Israel, e ele disse: se vocês não me ouvirem, eu espalharei vocês sobre toda a face da terra. Por isso que não tem mais culto sacerdotal, por isso que não tem mais outra maneira do judeu cultuar a Deus, senão através das sinagogas que eles criaram depois para ler a lei de Deus. Mas Deus disse: vocês vão voltar para a terra.
e Israel voltou para sua terra em 1948, e Deus disse: e eu vou reunir todos os judeus de todo o mundo de volta para a sua terra, e os judeus estão voltando para a sua terra, e Deus diz: e vocês vão restaurar, reconstruir o templo de Jerusalém, e já está tudo pronto para os judeus construir o templo de Jerusalém. E Deus disse: mas a besta vai se levantar contra vocês, e vocês vão ficar sem salvação, e vocês vão ter que recorrer ao Cordeiro, e isso vai acontecer na batalha de Armagedon. Então, quando nós temos a clara visão de todos os eventos proféticos, nós não ficamos perdidos nas Escrituras. Grato Ivanildo que está me seguindo. Então, eu sou o pastor César Azevedo, esta é uma live livre, eu não imaginava que eu ia falar hoje sobre o Apocalipse, mas alguém aqui colocou que era necessário conversarmos sobre o Apocalipse, Mateus capítulo 24, e eu demonstrei, através de Mateus 24, como que ele se conecta com o livro do Apocalipse. E nós precisamos deixar a Bíblia se explicar, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo, em Lucas, aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Paulo está dizendo: olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Você é enganado pelo seu velho homem. Você já parou para pensar nisso? Você é enganado pelo seu velho homem. Deixe eu explicar isso, porque um outro tema que eu tenho trabalhado é sobre a arte de andar com Deus. Presta atenção no que eu vou dizer a você. O velho homem engana a mim, engana você. Acontece isso quando eu e você nos convertemos a Jesus. Nós nos tornamos uma nova criatura. Nós deveríamos viver como uma nova criatura. Mas ao invés de sermos uma nova criatura, na prática, nós santificamos a velha criatura. De novo, ao invés de vivermos de acordo com a nova criatura, nós santificamos a velha criatura. A velha criatura não tem conserto. A carne para nada aproveita. A carne traz morte. É por isso que nós, mesmo convertidos, as pessoas não têm uma boa imagem a nosso respeito, porque elas nos conhecem, elas sabem que ainda nós estamos vivendo na carne e não no espírito. Elas sabem que ainda não somos longânimo, não somos benigno, não somos pacientes, não temos paz, não experimentamos alegria. Elas sabem que a nossa vida depois de salvos continua sendo igual à vida de antes de salvos, ou seja, nós estamos santificando o nosso velho homem. Deixe-me contar uma história para você, como que eu aprendi a identificar o velho homem. Eu fui a uma casa onde prendem os menores, eu não lembro o nome daquela casa, mas quando uma pessoa menor de idade é presa, ela não é colocada numa prisão comum, ela é colocada em uma casa. Havia um rapaz naquela prisão que ele estava preso porque ele tentou matar uma pessoa. Não sei se ele matou ou tentou matar, eu não lembro exatamente o que ele fez. Eu sei que ele tentou contra a vida de alguém. Eu fui conversar com ele e eu perguntei para esse rapaz: conte a sua história. Agora, olha como o velho homem nos engana. Eu disse para ele assim: você se lembra de uma história que marcou a sua vida? E ele disse: eu me lembro.
você pode me contar essa história? E ele disse: eu me lembro, quando eu era pequeno, eu fui tomar banho no rio que cortava a estrada com minha mãe e meu primo. Eu disse: como é que é? Ele disse: eu vou contar de novo. Quando eu era pequeno, eu me lembro que eu fui tomar banho em um rio que cortava a estrada com minha mãe e meu primo. Eu disse assim para ele: meu amigo, nenhum rio corta a estrada. A estrada, o rio primeiro existe, depois se faz a estrada. Não existe um rio que corta a estrada. Existe um rio e tem uma ponte. Quando você tomava banho no rio, não tinha uma ponte no rio? Ele disse: tinha. Mas como ele não me citou a ponte, eu entendi que na visão dele o rio cortava a estrada. Eu disse assim para ele: você está no rio e o rio corta a estrada. O rio vai da fazenda para a cidade? Ele disse: não. Eu disse: a estrada vai da fazenda para a cidade? Ele disse: não. Eu disse: então aonde que está esse rio? Ele disse: o rio fica dentro da fazenda do meu avô. Então o avô dele tinha uma fazenda com um rio dentro da fazenda e o rio cortava a estrada. Eu perguntei para ele: se o rio fica dentro da fazenda do seu avô, o que tem do lado de cá do rio e o que tem do lado de lá do rio? Ele disse: do lado de cá do rio tem a casa do meu pai, filho do meu avô. Do lado de lá do rio tem a casa do meu avô. Aí eu entendi. Se do lado de cá tem a casa do pai, morava o pai, a mãe e o filho. Do outro lado morava o avô. O rio cortava a estrada, ou seja, o rio dividia a estrada. Com quem é que ele estava tomando banho no rio? Com a mãe. E qual era o desejo da mãe? Separar o pai do avô. Se ela separasse o pai do avô, ela teria sua própria casa. Morando na fazenda do avô, ela era dependente do sogro e ela queria que o marido se separasse do pai. O que o filho fez? Ele disse: eu vou fazer o que a mãe quer. A minha mãe quer separar o pai do avô e a missão da minha vida é separar pessoas. E a partir daquele dia, ele colocou o velho homem, enganou ele e ele se tornou uma pessoa que chegou ao ponto de querer matar um ser humano. Percebe como que o velho homem nos engana? Tiago disse isso. Ele disse: olha, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado quando atraído e seduzido por sua própria cobiça. Eu conheci uma mulher e ela me contou sua história. E veja como o velho homem nos engana. Ela casou com um homem e um dia esse homem estava fazendo algo, ensinando seu filho a fazer uma coisa absolutamente errada. Eu não vou dizer o que é. Eu vou dizer apenas que era tão errado que tornou impossível a mulher manter o seu casamento. Aquele homem era um bandido. E ela então se divorciou. Acontece que com o passar do tempo, ela começou a namorar um outro homem. E esse homem era igual ao primeiro homem, um homem bandido. E essa mulher era filha de um pastor. E eu perguntei para ela: escuta aqui, você casou com o primeiro homem, era um bandido. Casou, está namorando o segundo homem e é um bandido também. Mas por que você só procura um homem que é bandido? Você pode contar a sua história? E ela me contou a história dela. Eu lembro, quando as pessoas me contam a sua história, eu não gravo a história, eu só ouço a história na hora, eu ministro em cima da história,
mas depois a história foge da minha memória. Eu lembro o que ela contou vagamente, mas o que ela contou era suficiente para explicar por que ela ia em busca de homem bandido para ter um casamento. Quando pequena, do 0 aos 4 anos, o pai dela já era pastor. E como um pastor, ele cuida da igreja e não tem tempo para ficar em casa. Mas quando ela ficava doente, ou quando ela tinha um problema muito sério, o pai deixava a igreja para ficar com ela. O velho homem entendeu o seguinte: para o meu pai ficar comigo, eu tenho que ter relacionamentos complicados, porque assim eu tenho motivo para chamar o meu pai e ele vai orar por mim. Resultado, ela procurou um bandido para se casar, porque era o único jeito dela ter a atenção do pai dela. Só que ela não percebeu que era assim que ela agia. Quando eu mostrei a história e mostrei as decisões que ela tomou, baseado na história dela, ela descobriu o engano do velho homem e não mais teve relacionamentos com homens complicados, porque ela descobriu que tudo que ela fazia era só para ter a atenção do pai dela, e ela cortou, ela aplicou aquilo que eu chamo a circuncisão de Cristo, e ela mudou da água para o vinho. É por isso que nós temos que entender a palavra de Deus com a devida propriedade, tanto na escatologia, quanto no que diz respeito à arte de andar com Deus, quanto à história da Bíblia como ela é, porque nós temos que entender que a Bíblia é uma palavra viva e eficaz, e é ela que nos confronta, é ela que nos prescruta, é nós que temos que nos render diante dela, é nós que temos que nos curvar diante desta palavra, porque se assim não o fizermos, nós estamos santificando o velho homem. E por isso que nós somos gente complicada. Nós somos tão complicados que precisamos de um intercessor no céu, Jesus, e um intercessor dentro de nós, o Espírito Santo, para dar conta de nós. Mas os que se inclinam para as coisas do Espírito encontram vida e paz. Os que inclinam para as coisas da carne encontram morte. Se a sua vida é complicada, se a sua vida é cheia de nó que não se desata, é porque você está vivendo não de acordo com o Espírito, mas de acordo com a carne. Você colhe morte quando quer colher vida. Você não conseguiu ainda aplicar a palavra de Deus no seu coração. Bom, eu agradeço o João Bertolo que está me seguindo. Veja só, tudo isso eu falei porque uma pessoa me perguntou sobre Mateus 24 e gerou toda essa conversa que nós tivemos. Então fica aberto para você fazer perguntas. Quando você me pergunta, você me dá a oportunidade para eu entrar no caso concreto e mostrar como a palavra de Deus se aplica. Por isso que eu abro lives diferentes nesse sentido. Estou conversando com você, estou abrindo a palavra de Deus, mas o meu objetivo é que você entenda aquilo que eu estou dizendo. E para você entender aquilo que eu estou dizendo, eu preciso saber como é que aquilo que eu estou dizendo está chegando ao seu entendimento. E eu não sou adivinho. Eu preciso que você declare o que você está entendendo para que eu consiga explicar melhor aquilo que eu estou argumentando à luz da Bíblia, para que você possa ter a sua vida transformada. O meu lema é: conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Eu vou estar encerrando essa live porque eu vou almoçar, mas estarei voltando à tarde. Espero encontrar você e que possamos
manter esse diálogo à luz da Bíblia. Que o Senhor seja louvado.